Olá, bom dia. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã. Vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, por esta oportunidade que Ele nos concede e que possamos neste dia aproveitar bem os nossos momentos, as nossas horas, os nossos minutos. E vamos assim também elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome. E nesse agradecimento vamos fazendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos hoje fazendo uma leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier e de Emmanuel. Riqueza prematura. Desapareceram documentos e objetos de valor que talvez abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Perdestes a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro, em que teu corpo talvez não mais te auxiliasse a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém ou porque a memória não te auxiliasse a recordar minudências alusivas ao assunto. Não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Possivelmente, amigos espirituais, zelosos e atentos, te houvessem auxiliado a perder estas vantagens em teu próprio benefício. Indaga de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Medita na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com o agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Recorda aqueles a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passariam a viver. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias, por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes, caso mantivesses a fortuna fora da circulação e do trabalho sem utilidade para ninguém. Lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes, na hipótese da tua morte inesperada, ante os bens materiais que porventura deixasses sem justa e proveitosa destinação. Aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la, sem permitir que ela te escravize. Então, essa lição, que vem falar sobre a riqueza prematura.
Ou seja, por que prematura? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ter dinheiro, para ter excesso, né? Para ter muito dinheiro. Então, talvez esse dinheiro que a gente tivesse fosse trazer prejuízos para a nossa vida futura. Pode trazer benefícios momentâneos, mas talvez com a nossa imaturidade de administrá-los, nós poderíamos cair em algumas situações que poderia trazer muitos prejuízos para a nossa evolução espiritual que nós estamos aqui para fazer, para conceber, né, através das nossas experiências. Então, muitas vezes nos é retirado ou às vezes nos é negado, no sentido de quando a gente pede para Deus, né? Às vezes a gente joga na cena e fala, ai meu Deus, me ajuda a ganhar na cena, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, vou ajudar aquela pessoa. Mas se não é concedido esse benefício, né, esse ganho do dinheiro e de maneira fácil, né, que é muito pior, porque quando a gente ganha fácil, a gente não sabe o valor do trabalho e do esforço que deu para ganhar aquele dinheiro. Então, quando a gente não é concedida, né, esse ganho, não é concedido esse ganho, então às vezes a gente fica triste, fica desesperançosos e fala por que o outro tem e eu não tenho, por que o outro ganha e eu não ganho. Então às vezes a gente faz essas reflexões, isso é natural do ser humano. Porém, nós necessitamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede, inclusive quando a gente não recebe aquilo que a gente acha que vai ser bom para a nossa vida, que seria o dinheiro, por exemplo, né? Então, Deus é o nosso Pai. Nós somos crianças diante da sua grandeza. Então, se Ele não nos concede algo a mais do que nós temos até hoje, é porque a gente precisa passar por essas dificuldades, talvez financeira, deixar de ter determinadas coisas, né? Aprender a se contentar com o menos ou talvez com pouco. Então, por isso é necessário a gente realmente refletir sobre todas essas coisas e agradecer a Deus, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é viável para a nossa vida, né? Porque nem sempre a gente ter as coisas fáceis são as melhores opções, os melhores resultados, né? Então, assim, como é bom você trabalhar com esforço e ganhar o seu dinheiro e você utilizar aquele dinheiro e você sabe que veio do seu esforço, que veio do seu trabalho. Então, vamos procurar realmente não ficar esperando que as coisas caiam do céu, né? Não vamos esperar que chegue, né, dentro de uma caixa com laço, né, uma fortuna, porque as coisas não funcionam dessa forma. A vida não funciona desta forma. Quantas pessoas ricas, milionárias que a gente vê e que a gente vê que as pessoas estão infelizes, caindo em armadilhas que elas mesmas próprias armam para elas mesmas. Quantas histórias a gente vê dos artistas, dos jogadores, né, de futebol e todas as pessoas que ganham dinheiro, muito dinheiro com o seu trabalho e muitas vezes excessivamente, né, porque as coisas são tão desiguais aqui na Terra, justamente porque nós mesmos não sabemos ter a proporção, né, das coisas.
Então, por que será que uma profissão ganha excessivamente? E por que a outra é tão desvalorizada? Isso é o quê? É Deus? É Deus que está dirigindo e direcionando essas coisas? Não, são os homens que não sabem conter, né, as coisas, não sabem direcionar de forma justa as coisas, né, os ganhos. Então, não vamos entrar nesta questão, né? Na verdade, nós estamos aqui para analisar justamente o que nós temos e o que nós gostaríamos de ter. E principalmente, a gente analisar que Deus é justo. A gente saber e conhecer os desígnios de Deus. Ele sempre dará para nós o necessário. Para alguns, ele dá mais, ou seja, ele concede, ele permite, muitas vezes por passarem por provas e expiações em relação ao dinheiro. Outros é porque eles vão saber administrar aquele dinheiro e vão direcionar, dando emprego, abrindo grandes empresas para dar emprego, alimentando famílias. Então, tem toda uma programação de Deus em relação a essa questão do dinheiro. Mas, se a gente não está satisfeito com aquilo que nós estamos tendo hoje, a gente precisa analisar. Vale a pena eu trabalhar mais para eu ganhar mais? Será que vale a pena eu ficar acordada à noite, passar final de semana trabalhando excessivamente para mim ganhar o meu dinheiro? Então, todos nós temos o livre-arbítrio. É só colocar na balança e escolher o que a gente quer para a nossa vida. Então, eu acho assim que todos nós, um dia, na vida, a gente trabalhou duro e firmemente para a gente conquistar as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, né? Então, se a gente conseguiu, ótimo, vamos agradecer a Deus. Se a gente não conseguiu, ainda temos possibilidade de conseguir. É só a gente trabalhar, se esforçar, né, sem excessos, com equilíbrio e podemos até pedir para Deus, né, mas desde que a gente não peça o supérfluo, né, porque o supérfluo Deus não vai nos dar, Deus não vai nos conceder. Por quê? Porque não vai nos fazer bem, né? O supérfluo, ele vai trazer só coisas negativas para a nossa vida. Nós vamos ter muita ociosidade tendo o supérfluo, entendeu? Então, por isso que Jesus sempre nos ensina, né, que pedis e obtereis. Só que nós temos o livre-arbítrio e nós temos que escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, é importante, se queremos ser felizes, se queremos estar bem conosco mesmo, com a nossa vida, com a nossa consciência, então não vamos pedir aquilo que nós não vamos conseguir dar continuidade ou carregar ou dar finalidade ou saber administrar bem. Então vamos realmente assim procurar nos contentar com aquilo que nós temos, porque hoje, né, nos dias que nós estamos passando, justamente vem nos mostrar que nós não precisamos de muita coisa para sobreviver, nós precisamos do necessário. Então todas as coisas que a gente comprava, não está nos fazendo falta, né? Então o mundo começou a ir por um caminho que estava tudo errado. E por isso nós levamos esse chacoalhão, né, para que a gente acordasse que a vida não é desta forma. Nós temos que pensar mais no espírito do que na matéria. Então, temos o direito de buscar,
mas temos o dever de agradecer o que nós temos. Então fica aí o convite para que a gente possa analisar a nossa vida financeira, né? Sobre tudo aquilo que a gente pede, sobre tudo aquilo que a gente gostaria de ter, e a gente fazer uma reflexão e ver se realmente a gente necessita do supérfluo ou de coisas que às vezes a gente está em busca, né? E muitas vezes nos deixando de cuidar da nossa saúde, da nossa família, para buscar aquilo que a gente pode muito bem passar sem. Então, fica aí para a gente refletir. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão.